mais uma vitória do Flamengo, do Felipe Luiz. E aí, ontem, eu vendo o jogo, o que eu achei foi o seguinte: é um Flamengo que tem um formato, que tem um estilo de jogo dentro ou fora de casa, que não muda muito. Jogou de igual para igual contra o Cruzeiro, atacou, teve chances de gol. Um Flamengo totalmente misto, como eu já falei aqui, e que acha uma vitória muito importante para se manter ali no topo da tabela. Lembrando, hein, gente, eu tô falando aqui e eu ainda não falei sobre a posição do Flamengo na tabela. Porque com a vitória de ontem, só para ser bem preciso, eu vou entrar agora na tabela aqui. Com a vitória de ontem, o Flamengo fica a 2 pontos do Fortaleza e a 3 pontos do Palmeiras. Ou seja, é um Flamengo começando a encostar, mas o Botafogo, aí sim, a 9 pontos do Flamengo, Mauro César Pereira. Eu acho que o Flamengo não tem que ficar pensando no Botafogo, né? Se o Flamengo tivesse, por exemplo, não tivesse tomado o gol que tomou do Vasco, com um jogo que parecia ganho, estava nas mãos, né? Ainda com o Tite, e não tomasse o gol que tomou já com o Felipe Luiz contra o Internacional, que teve a chance até de matar o jogo com o Alcaraz, e aí o jogo no final, o Flamengo sai todo, dá todo aquele campo para o Inter sair em velocidade depois da bola perdida pelo Everton Araújo, o Flamengo teria 4 pontos a mais. Então, ao invés de 9, né, atrás do Botafogo, estaria 5. Aí daria para sonhar. Você vai ganhando seus jogos. O Botafogo tem jogos difíceis, tem Internacional e Palmeiras fora de casa, por exemplo. Aí você imagina, se o Botafogo perdesse um jogo, empatasse o outro, o Flamengo poderia encostar. Mais a 9 pontos, eu acho que não tem nem que pensar nisso. Tem que jogar, ganhar seus jogos. Se porventura acontecer um acidente aí com os times que estão à frente, aí você vai pensar em título. Nesse momento, eu acho que não faz nem muito sentido. O Flamengo tem que pensar no domingo. Ontem fez um bom jogo. Eu não concordo muito com essa coisa que joga sempre igual, por causa que um bom time não joga sempre igual. Um bom time se adapta ao contexto, ao adversário, ao momento do jogo, se está em casa ou fora. Por exemplo, contra o Internacional, o Flamengo não jogou o tempo todo em cima do Inter. Pelo contrário, foi amassado no segundo tempo. E resistiu bem, aí comete um erro no final, sofre o gol. E foi bem. Ser amassado pelo Inter, jogando com o time reserva fora de casa, não é nenhuma vergonha. Faz parte do jogo. Ontem, no primeiro tempo, primeira parte do jogo, o Inter não, o Cruzeiro, apertou bastante o Flamengo. Depois o time saiu, conseguiu marcar pressão lá em cima, conseguiu dar uma equilibrada no jogo, depois dominou o jogo, criou situações. O Bruno Henrique muito bem na primeira etapa. Claramente, em campo, não demonstrou nenhum abalo em função do problema extracampo. Eu acho que agora, depois desses jogos, a gente já percebe que os jogadores estão se empenhando, o Felipe Luiz está conseguindo fazer com que ele se empenhe, e eu acho que o mais importante é que o time está competindo sempre. O time não está aderindo no modo banana. E o modo banana não é o modo banana do Tite. Teve com o Tite, teve com o Sampaoli, teve com o Vitor Pereira, teve com o Paulo Souza, teve com o Dorival, né? Especialmente depois dos títulos, teve com o Renato Portaluppi, teve com todos os técnicos que passaram, teve com o Rogério Ceni. Talvez não tenha tido nenhum jogo modo banana com o Jorge Jesus, que era outra situação. Os jogadores não estavam tão empoderados como ficaram depois dos títulos, e o português tinha o total controle ali e a mão pesada naquele momento. Mais adiante, não sei se ele continuaria tendo todo esse domínio, porque os jogadores, à medida que foram ganhando títulos, foram ficando com muitas asinhas, né? E aí escolhiam jogos. O próprio Felipe Luiz participava, gente. O Felipe Luiz estava em campo nos 4-1 do Fluminense, não estava? Ou no empate do ano anterior, perdeu o título carioca jogando nada, perdeu o primeiro jogo, aí empatou o segundo com o Fluminense. Ele também esteve em campo em jogos de atuação lamentável, mas agora, como técnico, ele está conseguindo eliminar o balde banana. Ele protagonizou em campo algumas vezes. Não pode esquecer as coisas, não. A gente tem que falar as coisas como elas são. É muito fácil ficar agora todo mundo jogando confete e esquecendo o que aconteceu. Excelente o desempenho do time, gostei muito. Acho que o trabalho do técnico já se apresenta agora, depois de uma quantidade de jogos. A gente já pode perceber, né, momentos que marca a pressão lá em cima, conforme ele prometeu. Agora, ninguém joga o tempo todo igual, sempre igual. Isso tem que ser domingo. O Flamengo vai jogar o tempo todo em cima do Atlético? Não, o Atlético vai jogar em cima do Flamengo. O Flamengo vai ter que, pelo menos vai acontecer no mínimo por um pedaço do jogo. O Flamengo vai ter que saber suportar a pressão, se portar bem defensivamente, como tem feito, não está mais sofrendo aqueles gols de cabeça todos, ter saída para o ataque. Eu acho até que é provável que não jogue Michael, jogue Bruno Henrique, pela boa atuação de ontem, jogador veloz, acostumado à decisão, tem um bom entendimento com o Gabriel, todo mundo sabe, né? Independentemente da fase, os dois se conhecem bem, e tem jogo aéreo, coisa que o Michael não vai ter. Então, o Bruno Henrique é um cara que pode ser importante. O Plata não vai jogar, claramente. Começou ontem e não vai jogar no domingo.
Então a tendência é o Gerson jogando pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, o Gabriel no comando do ataque, o Everton Araújo com o Pulga fazendo ali a dupla de volantes, o Arrascaeta um pouco à frente e o Alcaraz como opção, né, para o decorrer do jogo. Eu acho que esse vai ser o time domingo do Flamengo, e acho que o Bruno Henrique ele pode ser mais indicado para esse jogo por essas características. E o Michael vai dar uma opção para durante o jogo, drible, mudança de direção, velocidade, que é a sua boa característica. Então, entendo que o Flamengo tem que pensar domingo. E domingo vai ter que jogar de várias formas. Vai ter que saber hora de pressionar alto, hora de suportar a pressão do Atlético. O Atlético deve vir pela escalação do Galo ontem, sem o Rubens e com a Allan Kardec emulando, digamos assim, o Daverson, ou seja, Paulinho, Hulk e um centroavante na área, um homem de referência, deve ser o Kardec. Então vai ter bola cruzada na área a rodo. O Arana talvez jogando na lateral mesmo, cruzando 500 bolas na área do Flamengo. A gente vai ver certamente no jogo de domingo. E aí o time vai ter que estar bem defensivamente, com uma boa artilharia antiaérea, com capacidade de reter a bola no meio campo, cadenciar, tirar a velocidade do jogo, não entrar em trocação, que só interessaria por Atlético, um jogo mais franco, briga de rua, isso não vai interessar ao Flamengo. Então, acho que cada jogo é um jogo e as equipes se comportam, as boas equipes se comportam de acordo com a partida, com o cenário. Se em casa, se fora, se é mata-mata, pontos corridos, tudo isso muda. O nível do adversário, a necessidade, no caso do adversário, de fazer 3 gols para ser campeão. Então, é um Atlético que vai se lançar, o Flamengo vai ter que ter um bom contra-ataque. Enfim, mas eu acho que o Felipe já mostrou essa diversidade de jogo em alguns momentos. E acho isso muito bom. E estou gostando bastante de ver o fato de ele conseguir deixar, pelo menos até agora, o modo banana de lado. Esses jogos antes de uma decisão, ou de um jogo importante de Libertadores e tal, Copa do Brasil, até o ano passado, esse ano também, o que nós vimos era assim, um total desinteresse. O Flamengo contra o São Paulo, com um time cheio de reservas, antes de jogar contra o Palmeiras, já tinha vencido no Rio, ia jogar aqui no Allianz Parque, um sábado à noite, quando era líder do campeonato, o Flamengo foi um time molenga, um time nada competitivo. E ontem, com 11 jogadores em campo, 2 titulares, o goleiro e o Pulgar. Só o Rossi e o chileno. Os outros todos são reserva. Até o Bruno Henrique é reserva. Talvez jogue domingo como titular. E só está jogando porque não tem Luiz Araújo, não tem Pedro, não tem o Everton Cebolinha. Senão também seria reservaço o Bruno Henrique. Hoje ele não é titular do Flamengo. Então era um time só de reservas. E ainda assim, o time competiu, o time levou o jogo a sério como contra o Internacional. Isso nós não vimos com técnicos anteriores. Não sei até quando o Felipe vai conseguir manter esse pique da remada. E é muito importante, a meu ver, que mesmo que domingo ganhe a Copa do Brasil, o Flamengo continue jogando dessa maneira no Brasileiro. O Flamengo não pode se dar ao luxo de ficar tomando pancada, fazendo papel ridículo, como no final de 2022, quando ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, já numa queda evidente de rendimento, e aí quase perdeu para a Juventude, perdeu para o Coritiba, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Avaí, rebaixado, o Juventude quase venceu, também foi rebaixado, o Coritiba escapa do rebaixamento ao derrotar o Flamengo. Atuações péssimas, assim, de um total desinteresse. Tinha jogadores já se dando férias. Então, acho que é importante que o Felipe Luiz não dê férias para ninguém. Ganhou domingo, digamos que vença a Copa do Brasil, é festa, legal e tal. Aí vai ter jogo quando? Vai ter jogo na quarta com o Atlético no Maracanã pelo Brasileiro. Então tá legal, festejou e tal. Segunda-feira representa a tarde, terça-feira treina, quarta-feira é jogo a Vera. De novo contra o Galo, no Maracanã. E se for campeão, vai ser uma grande festa, a torcida vai estar feliz e tem que se apresentar bem. Não tem esse negócio não. Férias é em dezembro. Quando acabar o ano, aí tira férias, aí cada um faz o que quiser. Enquanto está rodando o campeonato, não pode o Flamengo se permitir esse tipo de coisa. Eu acredito que ele vai chegar junto, embora ele tenha participado dos 42 dias de férias também, né? É o que eu falo, a gente não pode esquecer todo o contexto da história, né? Como jogador, ele também se aproveitou dos 42 dias de férias, ou não? Ele se rebelou contra? Não, gente, isso é um absurdo. Ele era uma liderança do elenco. Todo mundo gostou dos 42 dias de férias, não vi ninguém reclamar. Mas agora espero que, como técnico, ele não compactua com esse tipo de pataquada que é possível, né? Que a diretoria é a mesma. Se ela permitiu isso naquela ocasião, ela pode aceitar de novo. E ele, como técnico, faça o contrário do Dorival, que também aceitou. E fala, não, nada de férias antecipadas. Vamos jogar até o final. Última rodada contra o Vitória, dia 8 no Maracanã. O Flamengo tem que buscar, Thiago, a melhor colocação possível no campeonato. Melhor possível. Não vai conseguir brigar pelo título? Muito pouco provável consigo. O Botafogo teria que perder muitos pontos. E tem que o Palmeiras tropeçar também. Né? O Fortaleza nem tanto, porque o Flamengo pode alcançar o Fortaleza porque tem confronto direto. Então tem condições de alcançar o time cearense pelos próprios esforços. Mas o Flamengo, independentemente do título ser do Botafogo, do Palmeiras, de quem for, o Flamengo tem que buscar a melhor colocação. Jogar bem domingo, tentar o título e depois seguir em frente. Isso é seriedade, é profissionalismo, é tudo que o pessoal fala
e depois ter uma certa tolerância com a indolência depois que ganha uma taça. E se ganhar domingo, vai ser um título muito interessante, muito importante. Porque a gente não pode ignorar a quantidade de desfalques que o Flamengo tem. O Flamengo não tem hoje o Vinha, não tem o De La Cruz, não tem o Luiz Araújo, não tem o Pedro, não tem o Cebolinha. O Felipe Luiz ontem falou, inclusive, do De La Cruz e do Luiz Araújo para domingo. Fiquei surpreso. Acho um pouco provável, né, que joguem no domingo. Mas, se não puder ser no domingo, que seja na quarta ou mais adiante, que eles possam ainda reforçar a equipe nos últimos jogos. Se você imaginar esse time do Flamengo de ontem, com esses jogadores todos que estão fora, é completamente diferente, gente. É completamente diferente. O que aconteceria se a seleção não levasse o Pedro para se machucar naquele treinamento lá? O Pedro estivesse no ataque do Flamengo. O Pedro é artilheiro do Brasil ainda até hoje, mesmo sem jogar. Quer dizer, mudaria completamente o cenário, seria uma outra condição. Uma outra condição. Então, acho que se for campeão, vai ser um título marcante, porque são muitos desfalques, são muitos problemas, e o Felipe nem teve a oportunidade de trabalhar com esses caras, né? Vai começar a recebê-los pouco a pouco, tudo indica, e acho que é importante também para ele terminar bem o ano, porque ele quer continuar no cargo. E o Flamengo tem uma eleição para presidente no dia 9 de dezembro, e certamente o desempenho da equipe, independentemente de qualquer coisa, né? Não é só o título que basta no domingo, é ganhar o título no domingo e jogar bem até o final do ano. Nenhum candidato, né, aquele que for eleito, seja ele qual for, da situação ou as duas chapas de oposição, uma das duas, né? Acho que não vai se atrever a mudar o técnico se ele terminar bem o ano. E é uma possibilidade importante. Então, acho que para ele também é muito relevante que ele consiga fazer um bom trabalho até o final, mantendo isso aí. Competitividade e seriedade. É o que está faltando. E o Cruzeiro está numa draga danada, né? Foi para o final da Sul-Americana, vamos combinar, né? 7 jogos sem ganhar e não venceu nenhum jogo com o Fernando Diniz ainda no Campeonato Brasileiro. Tá uma fase muito ruim. A Sul-Americana não esconde totalmente, né, a presença na final, essa fase ruim do Cruzeiro. Mas convenhamos, era o Cruzeiro completo, o Flamengo com 9 reservas. Não é pouca coisa, não. E o Mauro falou, né, dessa situação do Bruno Henrique. Realmente, eu me impressionei muito. Porque desde que o Bruno Henrique voltou dessa lesão, né, o Bruno Henrique teve uma lesão séria. Desde que ele voltou, ele não tá nem perto de ser o antigo Bruno Henrique. E ontem foi uma das melhores atuações do Bruno Henrique desde que ele voltou dessa lesão séria. Ou seja, se muitas pessoas, inclusive eu, acharam que o Bruno Henrique poderia sentir psicologicamente todo esse problema, né? Gente, o Bruno Henrique ele foi investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa dele, parece que ele chorou durante a busca e apreensão. E aí o Bruno Henrique faz a melhor atuação dele, na minha opinião, desde que ele voltou dessa lesão. Ele deu arrancada, teve aquela bola na trave do Bruno Henrique, que lembrou o Bruno Henrique de antigamente, buscou o jogo o tempo todo. Eu achei uma baita atuação. Gostei do Pulgar também. Ontem, o Alan, que, meu Deus do céu, meu Deus, não dá mais pro Alan. Pelo amor de Deus, o Alan nunca joga bem, ainda conseguiu arrumar uma expulsão desnecessária no final do jogo, quando o Cruzeiro poderia tentar achar uma pressão nos últimos 5 minutos. Agora, essa atuação do Bruno Henrique, Bruno Prado, me surpreendeu. Ou seja, mostrou o seguinte: eu tô seguro, não acho que devo alguma coisa pelo que eu vi em campo. Ou, cara, vou fazer meu máximo para não acharem que eu estou psicologicamente abalado. Porque num dia que todos queriam ver a atuação do Bruno Henrique, ele jogou muito bem na partida de ontem, Bruno. E o Mauro falou, né, que ele acha que um time bom varia, mas eu vejo alguns aspectos em todos os jogos do Felipe Luiz. Eu vejo um Flamengo que valoriza mais posse de bola do que chutão. Eu via muito chutão. Meu Deus, quando o Flamengo jogava fora de casa e tinha o resultado, era chutão pra frente o tempo todo. Eu vejo um Flamengo ter mais controle do jogo. Eu vejo um Flamengo que marca pressão. Não sei se vai ser assim contra o Galo, mas eu acredito que seja, pelo menos no primeiro tempo. Não sei se o time vai aguentar, claro, ficar marcando pressão o tempo inteiro num jogo que o adversário vai ter que atacar. Mas eu vejo semelhanças de jogo do Felipe Luiz que mostram que ele tem um estilo definido. É a minha opinião, Bruno. O que você achou do jogo? E essa atuação do Bruno Henrique, hein, cara? Num dia que todo mundo queria saber como ele ia reagir, jogou muita bola. Bom, boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos. Do Bruno Henrique, cada pessoa reage de um jeito quando tem problemas, né? Tem cara que
tem um problema sério e que vai trabalhar no mesmo dia, né? Vai lá e se ele ficar em casa ele vai ficar pior, então ele vai para o trabalho e vai fazer o que pode, às vezes ele até desempenha melhor porque de alguma maneira na parte emocional isso mexe com ele, o cara se joga totalmente no trabalho para deixar de lado outras questões. Então isso vai de cada ser humano. E tem cara que fica triste, deprimido, preocupado e não consegue render. Então vai de cada um. Acho que o maior problema do Bruno Henrique no desempenho dele é uma coisa natural que é de todo ser humano, né? Ele está ficando mais velho e teve uma lesão grave, né? Para um atleta de altíssimo nível, de alta exigência física, ter uma lesão de joelho que você deixa o cara ficar um ano fora e vai ficando mais velho, ela interfere, né? O Bruno Henrique, ele teve bons jogos depois que ele voltou da lesão. O que vai ser difícil é ele jogar bem com regularidade. Eu lembro um jogo com o Botafogo, que ele foi muito bem ano passado, fez 2 gols. Ele teve bons momentos ano passado. Com o Sampaoli, ele chegou a ter uma sequência como titular. O duro vai ser manter uma regularidade, como ele conseguiu manter entre 2019 até 2021, mais ou menos, em que ele conseguia jogar bem em praticamente todos os jogos. Então, nessa parte emocional, acho que vai de cada um, de cada ser humano. Às vezes o cara se joga no trabalho para deixar de lado os problemas que ele tem fora do trabalho. E do Filipe Luís é um bom início de trabalho. Como eu falei ontem, acho que ele precisa, aqui no Brasil, você precisa ganhar primeiro para depois ter chance de trabalhar. E o Filipe, esse ano, se ele terminar bem o ano, ele vai conquistar a chance de poder trabalhar com mais calma, com mais tranquilidade, de dirigir um ano inteiro. Porque vai trocar o presidente e, como o Mauro falou, se o time estiver muito bem, vai ser mais difícil para o próximo presidente trocar o treinador, pelo menos logo de cara. Porque tem muito disso no futebol, no Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro está vivendo, tem muito a ver com a troca do dono, né? A troca do Fernando Seabra pelo Fernando Diniz tem total ligação com a troca do dono do clube. Quem colocou o Fernando Seabra foi o Ronaldo, não foi o Pedro Lourenço. Então, em algum momento, o Seabra ia sair. O Pedro Lourenço não pôde trocar logo de cara porque o time vinha muito bem quando ele assumiu, então não tinha como tirar o treinador. Mas na primeira mínima oscilação ele trocou o treinador e escolheu o treinador dele. Então isso está afetando o Cruzeiro no ano, né? Então o Flamengo, se o Felipe terminar bem o ano, ele garante a permanência para o ano que vem, para aí sim ele pegar uma temporada em que ele vai passar por algumas experiências que ele ainda não passou, ele vai passar por uma temporada com 70, 80 jogos, ele vai passar por acúmulo de competições, ele vai ter que tomar decisões, vai passar por oscilação de jogador, jogador que está bem, aí machuca, jogador que cai de produção, jogador convocado, um monte de coisa no futebol brasileiro que é bem caótico. Então o Felipe, ele tem um ótimo início de trabalho, ele tem as ideias dele, que ele tenta manter em alguns jogos, em outros jogos ele tem que se adaptar às circunstâncias, como no jogo contra o Corinthians, por exemplo, em Itaquera, quando o Bruno Henrique mesmo foi expulso e ele teve que jogar com 10 jogadores e se adaptou bem, colocou um terceiro zagueiro, conseguiu fechar a sua defesa, deu a bola para o Corinthians e o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Então foi uma adaptação dele. Contra o Inter, no segundo tempo, o Inter muito bem, ele teve que jogar um pouco mais atrás, e contra o Atlético também, ele provavelmente vai ter que se adaptar a um cenário de um adversário que vai ter que sair com tudo para cima do Flamengo. Então acho que o Felipe faz um ótimo início de trabalho, o que vai garantir a ele a chance de mostrar o trabalho dele, né? Porque aqui, se você começa perdendo, não te dão nem a chance de mostrar o seu trabalho. Então ele está garantindo a chance de mostrar o trabalho dele. Bom, falando sobre essa situação, né, do Flamengo, que vence o Cruzeiro fora de casa, no Brasileiro, como disse o Mauro, tem que se esforçar para fazer a melhor campanha possível. Agora, Flávio, o Flamengo tem a grande decisão do seu ano nesse domingo, né? O Flamengo teve uma Libertadores patética, uma não, duas, né? Porque são 2 Libertadores seguidas patéticas, e isso fica engasgado pro torcedor. Uma eliminação ridícula pro Olímpia e uma eliminação ridícula pro Peñarol. Hoje, o Flamengo volta a ter momentos de paz depois de muito tempo. Tudo bem, teve aí esse episódio do Bruno Henrique, que chegou a quase cair como uma bomba no clube, mas não caiu. Não caiu, não foi algo que pesou muito. O próprio Bruno Henrique jogou muito ontem. O que esperar, Flávio, desse Flamengo pro jogo de domingo contra o Atlético Mineiro? Porque foi o que o Mauro falou. Vai sofrer pressão em determinado momento. E é pressão com jogadores decisivos do outro lado. Eu não digo só o Hulk, não. Eu acho que o Scarpa, num jogo como esse,
para ficar botando bola na área o tempo todo, escanteio, falta, não só bola parada, o Scarpa gera muita chance de gol. Ou seja, vai ter muita bola alçada na área do Flamengo. Na época do Tite, esse era o pesadelo do torcedor do Flamengo. Porque o Flamengo levava, não só do Tite, tá? Vamos lembrar do jogo contra o Olímpia, não era o Tite que estava no banco. 3 gols de cabeça que o Flamengo sofreu, 3 gols praticamente iguais. Sempre foi um pesadelo para o Flamengo a bola aérea. Será que esse Flamengo vai realmente se defender e esperar o Atlético Mineiro, que provavelmente vai botar muita bola na área? Ou será que esse Flamengo vai manter esse estilo de jogo de tentar marcar pressão na saída de bola do Atlético Mineiro? Lembrando, uma hora esse estilo de jogo cansa, né, Flávio? Porque se o Atlético Mineiro tocar bem a bola, não sei se o Flamengo vai aguentar marcar pressão o tempo todo. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Eu só posso me basear pelo que eu vi ontem. Claro que era um outro jogo, era um outro tipo de perfil, era o time reserva. Mas o que eu vi ontem do Felipe Luiz, quando o Bahia saiu à frente, ele explorava muito a jogada de velocidade do contra-ataque. Quando fez o gol, e anular aquele gol do Alcaraz, tem que matar o cara que anula um gol desse, né? Um golaço, uma jogada diferente, linda. Mas isso é outra coisa. O que fez o Felipe Luiz? Ele tira um volante e mete o Michael. Eu achei que ele ia tirar o Bruno Henrique, né, que já estava cansado, tirou depois. E como é que ele respondia à pressão do Bahia? Com mais ataque, com velocidade contra-ataque. Como é que é? Cruzeiro. Não, desculpa, do Cruzeiro, perdão. Como é que ele respondia? É porque ainda estou com a história do Rogério Ceni, que foi um jogo muito parecido. Foi na quarta. De pressão, como é que ele respondia os ataques do Cruzeiro? Com mais ataque do Flamengo. Então é claro que o Atlético vai sair mais pro jogo, ele precisa sair, são 2 gols de diferença, mas não acredito num Flamengo preocupado com as bolas aéreas e passivamente rezando para que tudo dê certo. Acho que o Flamengo vai ter saída de bola forte, acho que em alguns momentos vai marcar também a saída de bola do adversário. Ele fez isso ontem contra o Cruzeiro com o time reserva e com muito sucesso. Então, eu acho que vai ser um jogo dessa forma. Claro, o Atlético atacando mais, pressionando mais, mas o Flamengo não sendo passivo, não. Esse time do Felipe Luiz não tem cara de time passivo. É um time que vai, que ataca e que incomoda. Quando você também agride, até a pressão do adversário diminui. Flávio! Oi. Só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado estava falando que espera do Flamengo do Felipe Luiz que não seja muito passivo nessa final contra o Atlético, né, Flávio? Foi o que eu vi no jogo de ontem contra o Cruzeiro. E era o time reserva. Então, a ideia de jogo do Felipe Luiz não é uma ideia de jogo de esperar passivamente o adversário pressionar. É óbvio que o Atlético vai ter que fazer isso. É óbvio, ele vai ter que sair pro jogo, vai ter que tentar, vai ter que arriscar. Mas eu acho que vai ser um risco muito alto se ele vier para cima, porque a maneira como o Felipe Luiz vê o futebol é uma maneira de marcação de gols e não uma forma só de se defender. A defesa faz parte, mas eu não imagino um Flamengo acuado e sendo atacado pelo Atlético e rezando para o jogo acabar. Eu acho que o Atlético, se vier com tudo, e ele deve ir, ele vai ter problemas nos contra-ataques. Aí vai ser trocação em algum momento. Claro que o Flamengo não precisa se arriscar tanto, mas se o Atlético vier com tudo, ele vai ter contra-ataques e contra-ataques com jogadores, né, de velocidade, como tem o time do Flamengo. Ontem o Michael já entrou muito bem, com muita velocidade. Bruno Henrique jogou muita bola também. Enfim, não é um Flamengo passivo. Sincero, olha, eu vou te falar, eu acharia o lugar para o Alcaraz desse time, viu? Ontem ele jogou de novo um bolão. Acho que em algum momento esse cara vai entrar e vai se transformar num jogador que vai fazer diferença. Realmente, ontem, de novo, eu gostei do que vi do Alcaraz. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!